Estamos no ar com mais um boletim analisando o que está acontecendo com Chicago. Hoje foi um dia positivo para os preços da soja por lá, altas de 5 até 6 pontos nos principais vencimentos. E a gente quer entender por quê, o que motivou essa modificação aí da tendência, pelo menos na semana passada e nas últimas sessões, né? A gente tem visto uma pressão negativa sobre as cotações lá em Chicago, principalmente depois que atingiram aquele patamar dos $9 por bushel. O novembro, por exemplo, voltou para perto dos 8,70, quase 30 pontos aí de perda em relação ao que estava nas semanas anteriores. Mas hoje o mercado deu uma melhoradinha. Vamos entender o que aconteceu e, mais do que isso, o que pode acontecer. Afinal de contas, essa semana tem aquele famoso relatório mensal aí de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E quem nos ajuda nesse entendimento hoje é o Aaron Edwards. Está aqui já comigo, Aaron. Seja bem-vindo, viu, Aaron? Obrigado pela participação com a gente. O Aaron está falando com a gente direto lá dos Estados Unidos. Me ajuda a entender o que aconteceu, o que deu essa animada hoje no mercado em Chicago e esse encerramento positivo. Dá para dizer que é uma nova tendência, Aaron? Eu acho cedo falar que é uma nova tendência, mas certamente recuperamos um pouquinho, né? Que nem você falou, tivemos uma forte queda, recuperamos um pouquinho. E o mercado está tentando se achar, né, hoje e amanhã e até a primeira parte do dia de negociação da quarta, antes do relatório da USDA. Então, a notícia positiva, assim, do ponto de vista fundamentalista, foi fortes exportações, né? A China está comprando soja dos Estados Unidos, e isso também ajuda, assim, a notícia, né? Mas eu acho que, tecnicamente, é uma recuperação do que nós perdemos, mas continuamos ainda em tendência de baixa. E por que a tendência é de baixa, na sua opinião? Tecnicamente, a tendência de baixa, a gente fala quando está abaixo da linha média móvel de 20 dias. Agora, historicamente, se olhar para a sazonalidade, a gente está indo rumo à safra dos Estados Unidos. E essa gravidade aí para preços, que arrasta os preços para baixo rumo à safra, é muito difícil de não ter essas quedas de preço com a aproximação da safra dos Estados Unidos. Essa semana é possível que nós tenhamos uma semana boa de negociação, porque o mercado já espera uma notícia baixista nesse relatório. Então é possível que a gente tenha uma ligeira recuperação, dependendo do relatório, mas assim, olhando para o mês, ou as próximas 6 ou 8 semanas, vai ser muito difícil sustentar uma tendência de altista muito prolongada por causa da chegada da safra. A chegada da safra tradicionalmente tem aquela chamada barrigada nos preços, né? Tá todo mundo Exato. Com o produto na mão pronto para vender, enfim, isso é normal, é tradicional. Agora, o quanto uma retomada da demanda chinesa pode diminuir essa barrigada aí, Aaron? Olha, certamente pode diminuir um pouco. Aquela velha história que mercado é comprador e vendedor. Pessoalmente, eu acho que a China ou qualquer outro comprador está esperando essas baixas justamente para fazer as compras necessárias. Então, pode reduzir um pouco? Eu creio que pode. E também por isso que muitas vezes a gente vê a baixa nos preços um pouquinho antes da colheita de fato, que é quando muita negociação acontece. Mas eu acho que ainda tem mais um pé, assim, mais um caminho de baixa rumo à safra, e o otimismo de preço, eu diria, estaria mais do outro lado da safra, quando o produtor norte-americano já vendeu o que tinha que vender na safra e pode ser paciente, e quando aí o comprador tem que correr atrás do prejuízo, né? Ele vai ter que dar uma força aí no preço para fazer movimentar o produto. Agora é o contrário, o produtor se vê pressionado aí a Perfeito, vender. perfeito. Agora é o contrário. Para o produtor que não tem armazenagem própria aqui nos Estados Unidos, ele tem duas decisões. Ele pode vender na safra ou ele pode segurar, só que aí, se ele segurar, ele vai pagar armazenagem e o ganho de preço tem que valer mais, tem que ser maior que a armazenagem que ele está pagando, fora
os juros e fluxo de caixa e esses outros apertos que levam o produtor a vender, né? E essa conta Por isso que tem pressão de venda. essa conta é fácil de fazer, Aaron? Perdão, Essa a conta, rentabilidade? se vale a pena carregar ou se vale a pena vender na safra, é fácil de fazer? Não é, né? Não é fácil. Ao custo da armazenagem, você sabe, e o ganho de preço é mais difícil, né? E quando vem. Então, não é fácil saber. Então, para o produtor é mais fácil decidir vender mesmo. Muita pressão de venda na safra, e eu até diria que esse ano talvez um pouquinho mais do que outros anos, porque normalmente você vê mais precificação antecipada do que a gente tem visto esse ano. Eu acho que nas próximas 6 a 8 semanas vai ter muita soja, muita venda de produtor norte-americano vendendo soja. Toda a soja que precisa ser vendida na safra. Muito bem, é uma forma do produtor americano se capitalizar. Mas ele vai estar no mercado a qualquer preço? Vendendo a qualquer preço? Ou ele tem uma meta aí, um alvo para começar a negociar? Não é a qualquer preço, e até por isso que nem o que para mim foi encorajador sobre a negociação de hoje, menos do que a recuperação de 5 pontos, foi o fato de que houve uma recuperação. Parece que nós testamos uma baixa. Se faz sentido, né? Nós caímos, mas chegou um ponto que falou, opa, tá bom. Daqui não dá para passar, né? Então assim, durante essas próximas semanas, nós vamos estar ensaiando essa baixa, mas o motivo que teve essa baixa é que parou de ter pressão de venda. Então, para mim, esse já é um ponto positivo, e eu até diria que é bem possível que a gente feche a semana, digamos, quinta e sexta, negociem melhor do que segunda e terça. Justamente por isso, achamos uma baixa, vai ter o relatório, e é possível que a gente tenha uma negociação razoável no fim dessa semana. E se eu não me engano, foi a ADM que soltou um número mostrando que a China precisa ainda comprar 25, 26 milhões de toneladas de soja e que muito provavelmente esse volume virá dos Estados Unidos. Perfeito. Esse volume é suficiente para mudar esse cenário de pressão nos preços aí? Mais do que para esse volume, eu não acho que altera grandemente o quadro fundamentalista. Inclusive, os relatórios da USDA têm estimativas similares. Então, eu não sei se impacta, digamos, o quadro fundamentalista. Agora, o que vai impactar preços é quando que eles precisam comprar isso e quão disposto, quão fácil é comprar isso. Então, por exemplo, se eles comprarem quase todo esse volume na baixa da safra norte-americana, o teto de preços pode ser um pouco mais baixo. Agora, se eles precisarem comprar depois da safra e o produtor norte-americano está um pouco capitalizado e pode armazenar bem, aí a gente pode realmente ter preços fortes, como muitas vezes nós temos em dezembro, janeiro. Muitas vezes nós temos fortes preços nesse período. Eu não ficaria surpreso se nós temos um cenário similar esse ano. Então, assim, seguindo esse seu raciocínio, uma boa estratégia para a China seria entrar comprando, aproveitando os preços baixos do mercado nesse momento. Para qualquer comprador de soja, comprar ou na safra brasileira ou na safra americana é interessante, né? Que são as duas grandes safras que impactam preços. Né? Porque depois que passar essa pressão de oferta, a tendência é do próprio produtor americano se retrair. Sim. E isso é uma diferença, para mim, bem grande entre o produtor norte-americano e o produtor brasileiro. Não assim do produtor em si, mas da estrutura. O que está armazenado na fazenda do produtor americano, ele consegue taxas de juros extremamente baixas e para ele manter esses estoques. Então, ele pode ser um vendedor extremamente paciente. Então, a soja que ficar na fazenda do produtor, você vai ter que dar um bom preço para tirá-la de lá. Senão, eles não movimentam. Né? Mas, enfim, são dois momentos distintos que o Aaron está trazendo aqui para a gente. Sim. Momento da safra, onde necessariamente o produtor americano vai ter que participar, e depois, quando estiver mais tranquilo, a partir de dezembro, janeiro,
Daí ele é o dono da soja dele, daí ele que decide quando que ele quer comprar ou não. Nesse momento, quando ele quer vender ou não. Nesse momento, a tendência é de preços melhores, então, Aro. Sim, sim. Eu costumo falar com os clientes daqui, que são produtores, é o momento errado do ano você ser autista, né, para preços, porque a gente está chegando na safra. Então, a tendência, digamos, para as próximas 6 ou 8 semanas é Não que adianta, né? não adianta, é nadar contra a correnteza, você ser muito autista para preços. Um pouquinho de ganho aqui, uma recuperação como a gente viu hoje, esse tipo de coisa, é normal que está dentro dessa faixa de negociação. Mas, assim, esperar um patamar maior de preços é o momento errado do ano, né? Agora, o que esperar do relatório do USDA? Alguma surpresa? Você mesmo falou que o relatório, o mercado já está precificando um relatório baixista para os preços. Pois é, a expectativa é que esse relatório vai ser baixista para preços, ou seja, espera aumento de produção, de produtividade. A expectativa é que a lavoura norte-americana está boa, não tem o que reclamar, e que o USDA vai falar isso. E é isso que a gente viu, principalmente na semana passada, a gente teve aquele excelente relatório de desenvolvimento da lavoura, aí a gente tem essa expectativa que o relatório vai ter, falar que a lavoura está boa e tudo. Então, a tendência é baixista para preços. O que é interessante quando a gente está nesse cenário é que o mercado espera que, digamos que o mercado espera notícia ruim para preço. Então, uma notícia altista seria alto para preços, uma notícia neutra seria alto para preços, e uma notícia que é alinhado com o que o comércio já precificou não vai impactar preços. A única forma que esse relatório é ruim para preços é se for, digamos, ainda pior Se do que surpreendeu o mercado. do lado Negativo, né? pior para preços. Do lado negativo para preços. Uhum. Agora, isso viria se o USDA ele aumentasse demais, por exemplo, a produtividade, a produção, é isso? Sim, se em números, né, mês passado a produtividade, no relatório de julho, a produtividade estimada do USDA era 49,8 bushels por acre, e o comércio espera que isso seja aumentado para 51,3. Se aumentar para 53, por exemplo, aí vai ser pior para preços, é Tá, mais do que o entendi. mercado esperava. Mas o principal fator para mim é entender, por exemplo, mesmo que a gente tenha um ganho de preços, nos próximos 6 ou 8 meses Não adianta, né? vai ser pouco. Então, assim, tem que aproveitar cada oportunidadezinha que tiver, tem que aproveitar nas próximas, até passar uma baixa, que nem você falou, essa baixa da safra. Do outro lado, aí a gente vê, né? Aí tem chance de ganhos mais fortes. Muito bem. Acabou de sair o relatório de acompanhamento da safra. Deixa eu repercutir com você aqui. Para o Ótimo. milho, temos 71% em boas e excelentes condições, piorou em relação à semana passada, que era de 72%. Já para a soja, Aaron, subiu de 73% na semana anterior para 74% em boas e excelentes condições. Ou seja, é mais um balde de água fria aí em cima dos preços, não? Perfeito, perfeito. E é capaz com uma notícia dessa que os ganhos de hoje a gente devolve no pregão de amanhã, né? Vamos Né? ver. Porque 1% a mais de condição boa e excelente é uma melhora a mais da produção e da produtividade, consequentemente da produção. Mas Sim. isso já se reflete no relatório da quarta-feira ou não, Aro? São distintos, né? Né? O relatório já está elaborado, né? Já está pronto, acho que a maior parte assim. já está elaborado e eu não sei os detalhes ao certo, mas tem diferentes grupos dentro do USDA e são relatórios e processos distintos, né? Uhum. Bom, de qualquer forma, como você bem lembrou, esse percentual pode impactar na movimentação de amanhã, né, inclusive. É bem capaz de impactar amanhã.
E assim como qualquer notícia comercial, de exportação. Outra coisa que nós estamos de olho, que é difícil saber a essa altura do campeonato se essa notícia ainda tem muito peso ou não, mas tem previsão que para sábado é para ter uma ligação, uma reunião para discutir a primeira fase do acordo que a China está atrasado nas compras, né, de produção agropecuária dos Estados Unidos. Então, assim, o principal foco é o relatório do USDA e a lavoura norte-americana, mas com um pouquinho de atenção aí também para nunca se sabe quando uma notícia dessa pode pegar de surpresa, né? Então tem que ficar atento. Muito bem. É a primeira reunião de revisão dos números, é isso? Eu não sei se é revisão e eu nem sei ao certo a pauta. Eu nem acho que foi divulgado assim oficialmente a pauta. Mas é uma reunião para discutir como é que está indo essa primeira fase do acordo. Tá. E a queixa dos Estados Unidos seria que a China não comprou tudo que havia sido comprometido na primeira fase de negociação. A explicação vai ser óbvia, né? A questão da pandemia, enfim. A gente já Perfeito. conhece, né, Aaron? Mas... exato. Mas é o tipo de notícia que não pode ser uma distração, mas também não pode ignorar. Exatamente. Fica de olho que pode sair alguma coisa daí, né? Legal. Ou para pior ou para melhor. Muito bom. Muito boa análise. Aaron Edwards, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, nos ajudando a entender um pouquinho essa movimentação. Do relatório da próxima quarta-feira, o que você destaca? O que a gente tem que ficar de olho? Eu ficaria atento na produtividade da soja. Produtividade e produção, mas eu não vejo motivo para mexer na área. Então, a produtividade é o número para acompanhar. 49,8 bushels por acre, até 51,3 está dentro da expectativa do mercado, Perfeito. Neutro e, portanto, não muda muito com o mercado, certo? Perfeito. Acima de 51, 52, a tendência seria de baixista para preço. E, por exemplo, isso que eu estou falando, se o USDA só manter o número, já é altista. Já é positivo. Já ajuda preços, né? Legal. Vamos acompanhar então. Meu caro, muito obrigado, viu? Volte sempre. Disponha. Um abraço para você. Tá aí, Aaron Edwards, consultor de mercado, falando com a gente direto lá dos Estados Unidos, analisando um pouquinho do que está acontecendo com o mercado da soja, questão da demanda, questão da oferta, enfim. O Aaron não vê motivo para a soja voltar a avançar nos preços, principalmente com a proximidade aí da colheita norte-americana. Segundo o Aaron, daqui as próximas 6 até 8 semanas, vai existir aí uma concentração de oferta, um produtor americano bastante propenso aí a negociar, a participar do mercado, e essa condição de pressão e produtor querendo vender, ela só vai diminuir quando a colheita efetivamente acabar, lá para dezembro, portanto, quando o produtor americano começa a ser dono da sua própria soja, ou seja, ele decide o melhor momento de vender, então ele pode meio que organizar, planejar aí o escoamento da produção, evitando uma pressão nos preços. Portanto, a tendência, na opinião do Aaron, é de queda aí nas cotações nas próximas 6 a 8 semanas. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá na Bolsa de Chicago. Hoje, por exemplo, teve uma alta nos preços, agosto subiu 6 pontos mais 25 a 8 dólares e 76 centes por bushel, setembro 8 dólares e 70, alta de 4 pontos mais 25, novembro 8 dólares e 73 centes por bushel, 5,75, 5 pontos mais 75 de alta, e janeiro 8 dólares e 79 centes por bushel, 5 pontos mais 25 de elevação. A gente tem também o milho para setembro, 3 dólares e 10 centes por bushel, 2,75 de alta. Para dezembro, 3,23, 2,25 de alta. Para março, 3 dólares e 34 centes por bushel, 2 de alta. E o maio, 3 dólares e 43 centes por bushel, 1,75 de elevação. E para finalizar, o trigo. No vermelho, trigo para setembro fechou a 4 dólares e 91 centes por bushel, 4,5 de queda. Dezembro, 4,99,
3,75 de baixa. O março, 5 dólares e 7 centes por bushel, 4,5 de queda. E o maio, 5 dólares e 12 centes por bushel, também com 4,5 de queda. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço muito sua atenção e sua audiência.